E já de volta ao vivo e em cores aqui com o nosso programa Vida e Saúde. Hoje falando de um tema muito interessante, infecção urinária, aqui com o Dr. Pedro Dameto Neto, médico urologista que brilhantemente está nos esclarecendo, ensinando uma aula aí do sistema urinário. Olha, gente, você viu no intervalo aí que a revista Brasil Cristão, que entra na sua casa, a gente quer evangelizar, mas a gente tem também essa novidade da revista das Mãos Ensanguentadas de Jesus, para você que é um devoto, para conhecer a espiritualidade, a mística, a devoção, também tornando um sócio, um devoto, um propagador, você também recebe aí a revista das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Essa que você está vendo aí, que nesse mês de julho fala sobre o sangue de Jesus, né? O preciosíssimo sangue de Jesus. Amém? Ô doutor, eu quero perguntar para o senhor, quem é a dona Maria Osória, quem é a dona Beatriz, o seu Dinho e a dona Lídia? Bom, Maria Osória é minha mãe. Beijo, dona Maria Osória, parabéns pelo filhão aí, ela está assistindo o programa, viu? A Beatriz, É minha esposa. a sua esposa, e o seu Dinho, a dona Lídia? São meus sogros. Olha que maravilha, essa equipe inteira está assistindo o programa aí. Parabéns, muito obrigado aí pela generosidade de ceder aí o doutor Pedro para o Vida e Saúde. Parabéns aí, que Deus abençoe, viu? Ô, doutor, vamos falar um pouquinho de um tema assim, infecção urinária no processo da gravidez, no processo da gestação. Como é que a mulher lida nesse tempo de gestação? Uma infecção urinária no período da gravidez vai passar para a criança também, que está sendo gerada? Explica para a gente, doutor. Então, a infecção urinária na gestante, a manifestação clínica é igual à mulher que não está gestante. Como a gente falou, os sintomas de cistite e o risco de ter uma pielonefrite. Sendo a cistite, a mulher, o feto não vai sofrer absolutamente nada. Quando ela tem a pielonefrite, pode ocorrer do feto sofrer alguma coisa, mas assim, é muito difícil que tenha algum dano para o feto, a não ser que a mulher tenha realmente um quadro muito grave, que ela venha precisar utilizar muitos medicamentos, que eventualmente ela tenha um quadro respiratório que precisa ser entubada, fica em ventilação mecânica, esse quadro ela precisa ficar em sedação, isso pode afetar o bebê de alguma forma, mas de uma maneira geral não. A maioria das infecções são cistites e não afeta em nada a criança. Não afeta nada, a criança passa. E o tratamento também é antibiótico? Como é que é, doutor? É o mesmo, antibiótico. Mesmo no processo de gestação não tem... Porque o que a gente percebe, doutor, assim, que muitos mitos, né? Ah, porque fulano, porque a fulana, muitas pessoas que têm essas medicinas míticas, assim, que vão passando um para o outro, etc. Então, a melhor solução é perguntar para um médico, é ir fazer... De quanto tempo seria o ideal para visitar um urologista, doutor? Um médico, assim, qualquer dor na bexiga, vou procurar ou não? Pelo menos no primeiro episódio, pode ser que ela tenha só essa primeira vez, a infecção, tratou, resolveu, a princípio não precisa fazer um acompanhamento. Mas se for uma infecção recorrente, indica que ela pode ter alguma alteração anatômica, uma predisposição maior a ter infecção, e daí é aconselhável buscar um segmento e para uma investigação com um médico especialista. Mas jamais automedicação? Jamais? Jamais. Existe uma situação, um dos tratamentos que a gente fala é a chamada automedicação orientada, mas ela já passou pelo médico. Claro, né? Claro. O que acontece? A mulher sabe seus sintomas e ela sabe o tratamento. Então, às vezes ela fica com antibiótico, muitas vezes vai viajar, não vai poder ter acesso ao médico dela, ela fica com antibiótico. Está viajando, teve os sintomas, não precisa necessariamente ir até um hospital. Ela toma o medicamento e muitas vezes já melhora. Tá, mas é porque nessa situação só. Ela já passou para o médico, ela sabe que aquele antibiótico é para o caso dela, para a situação dela, mas se de repente ela tem a vizinha que tem os sintomas parecidos, ela vai passar aquilo que é dela para a vizinha. Aí não. Aí não. Exatamente. É só nessa situação a chamada automedicação. No resto, não. Aí o que se aplica para ela, não necessariamente vai se aplicar à vizinha. Tá. Doutor, incontinência urinária, ela também é uma manifestação de uma infecção, imagino que seja, né? Incontinência. Existe, como lidar com essa situação? Porque
Tem gente até com idade que não consegue segurar, enfim, que já tem uso de fraldas geriátricas, etc., por causa dessa situação. O que está acontecendo, doutor? Assim, é essa bexiga que perdeu o compasso ou tem alguma outras coisas acontecendo que não seja somente a bexiga? Pode ser uma próstata que está dando algum sinal. Opa, vão me verificar lá, vão visitar um urologista que a coisa está complicada. Então, ótima pergunta, Frei. Isso daí já suscita muitos esclarecimentos. Então, a incontinência urinária pode estar relacionada à infecção. Em que sentido? A bexiga está irritada, então vai com frequência ao banheiro, tem aquela urgência que eu mencionei, tem que ir logo ao banheiro, e em algumas situações a pessoa tem a urgente-incontinência, perde urina. Só que é um quadro agudo. A incontinência crônica, a pessoa tem isso dia após dia, aí não é uma infecção. Entendi. E aí tem 3 tipos principais de incontinência urinária. A de esforço, que já mencionamos, quando a pessoa faz esforço, tosse, espirra, faz atividade física e perde urina. A incontinência de urgência relacionada à bexiga hiperativa, então tem urgência crônica toda hora, que é o banheiro em algumas situações, perde a urina. E com relação à próstata, existe relacionado a ela o que a gente chama de incontinência paradoxal. A terceira. O que acontece? A próstata vai crescendo e vai obstruindo a uretra, e o homem não vai tratando. Ele vai protelando, vai deixando. Chega um momento que a bexiga fica tão cheia que ela transborda. Por isso que a gente fala incontinência paradoxal, porque não há um problema no esfíncter, no músculo que impede a perda urinária. Ele está íntegro, mas a bexiga ficou tão cheia que vaza a urina. A gente costuma comparar com o ladrão da caixa d'água. Então, alguns homens que têm aumento prostático e que não são tratados, isso pode acontecer. Ou a bexiga hiperativa também, que a gente mencionou. Então, ela vai obstruindo cada vez mais a uretra, a bexiga vai fazendo cada vez mais força para vencer essa obstrução e pode entrar em descompasso e pode se tornar hiperativo. O músculo da bexiga, doutor, assim, ele é bem compacto, é bem extenso, é bem firme, porque se eu fosse transborda, já vem assim, estourou a bexiga, né? Não existe isso? Não, existe. Ele transborda pela uretra. Ok. Então sai pela uretra mesmo. Mas a bexiga, para ela romper, assim, é um caso de trauma ou numa situação, eventualmente... Essas pedrinhas que estão descendo do rim para a bexiga, pelo ureter, né? Elas podem, conforme o tamanho, doutor, passando, ela pode, bem popular falando assim, pode rasgar, sangrar, né? Nesse caminho, nesse duto aí, doutor? Sim, o cálculo causa machuca um pouco o ureter, né, a mucosa do ureter, a parte interna, mas não a ponto de rasgar, causar um dano assim significativo. Pode gerar o sangramento, então algumas pessoas têm esse sangramento que pode ser macro ou microscópico, ou seja, a pessoa pode ver sair o sangue, mas a maioria das vezes não, a gente só detecta no exame de urina que está havendo sangramento, mas não chega a causar um dano assim significativo para o ureter. Ok, esse cálculo, ainda reforçando um pouquinho, esse cálculo saiu do rim, passou pelo ureter, chegou na bexiga. Né? Ele está ali, ele vai ter que ser expulso. Né? Nessa passagem pela uretra, aquela dor que muita gente sente, que diz assim, nossa, é uma dor tão, uns dizem assim, é mais forte que a dor no parto, etc, etc. É essa passagem final ou é esse caminho entre rim e bexiga? É o caminho rim-bexiga. Rim-bexiga, é ali que está a dor. Aí que está a dor, enquanto o cálculo está no ureter. E como a gente falou, a uretra é mais larga que o ureter. Então, geralmente, o cálculo caiu na bexiga, ele é expelido. Pode sentir um desconforto, claro, porque o cálculo passando pela uretra arde um pouco, mas nada comparado com a dor enquanto ele está no ureter. Ok. Doutor, muita gente diz, ou é mito, que é a questão do café, a cafeína, isso também pode desregular aí o sistema urinário? Ou é só mito, doutor? O café não é que ele desregula, mas ele é um fator irritativo. Aí, deixa irritado. Ele é um fator irritativo. Então, por exemplo, quem tem bexiga hiperativa, se toma causa, vai piorar. Por causa do elemento da cafeína que está ali. Exatamente. Né? O café, para algumas pessoas, pode predispor também à formação de cálculo. Mas é mais isso, mais por ele ser um fator irritativo para a bexiga. Então, não é para deixar de tomar café também, mas para algumas pessoas
que tem especialmente esse quadro de bexiga hiperativa, ele pode exacerbar os sintomas. Okay. Doutor, a gente tem que falar da situação. O homem, ele usa a sua calça, enfia a sua roupa bem mais largada, né, etc. Mas a mulher, assim, ela quer definir mais o seu corpo, etc. Aquelas roupas muito justas, né? Isso também ajuda no fator, assim, de comprimir a bexiga, disso, aquilo, de fazer com que haja uma disfunção aí, doutor? As roupas justas, etc., apertadas, isso deixar o organismo assim, sem poder respirar, né? Então, acho que eu vou falar pela alegria delas que não podem continuar usando Não roupa tem mais nada a ver, apertada, né? que não vai influenciar em Ok, nada. né? Isso aí não tem problema algum. Ah, que bom, é bom. Por isso que é bom perguntar, viu, gente? A Jéssica Cristina Carbonari de Jundiaí, obrigado, dona Jéssica, Deus abençoe. Ela tem infecção de repetição, né? Bebe mais de 3 litros de água por dia. Quer saber se a alimentação influencia na infecção? Já tomou vários antibióticos via oral, não resolve, ela fica imune. Tenho que tomar antibiótico na veia, diz ela assim, né? O que está acontecendo com ela, a Jéssica, doutor? Então, a Jéssica tem o que a gente mencionou, uma cistite recorrente. Então, não foi só um episódio. A pessoa tem a infecção, novamente, trata, depois ele pega de novo, tem reinfecções. Daí ela precisa instituir um tratamento preventivo. Antes disso, fazer uma avaliação anatômica, ver se ela não tem alguma disfunção da micção, bexiga hiperativa, alguma outra anomalia, e fazer um exame de imagem, um ultrassom, para ver se não tem cálculo renal, se não tem cálculos na bexiga, enfim, que são raros, mas que podem acontecer. Isso excluído, ela já faz as medidas ditas comportamentais, já toma líquido, Entendi. não fica muito tempo sem urinar e ainda sem ter infecção. Daí ela tem que fazer outros tipos de tratamento. No passado, a única forma que nós tínhamos era fazer o uso de antibiótico dito profilático, ou seja, preventivo, numa dose menor do que habitual para o tratamento, para que esse antibiótico evitasse a ocorrência da infecção. Então, são antibióticos tomados por meses, 3 a 6 meses. Doutor, às vezes isso não resolve também. Claro, né? E daí tem outro tipo de forma de prevenir. Existe o cranberry, que é uma fruta que cria condições na mucosa genital, na mucosa da vagina, que dificultam a aderência das bactérias. Então, aquilo que a gente falou, a bactéria sai da região perianal, vai por via ascendente pela vagina, entra na uretra e chega na bexiga. Então, o cranberry dificulta essa aderência. Então, menos bactérias chegam, com isso pode-se prevenir. Existe também, é uma coisa mais moderna, que a gente chama dos imunomoduladores. O que é isso? São medicamentos que vão fortalecer o sistema imunológico. Ele é composto de substâncias que são os chamados antígenos, ou seja, aquela parte da Escherichia coli que o organismo identifica como estranho. Para ele criar uma condição, produzir anticorpos e criar a condição do seu sistema imunológico para que quando as bactérias cheguem na bexiga, ele consiga eliminá-las. Então, esse é um outro tipo de tratamento. Esses imunomodulador, tomar cranberry, o creme de estrógeno para mulheres no climatério, os probióticos também, que são os lactobacilos, as bactérias do bem, para combater as bactérias do mal. Entendi. E antibiótico por um período mais prolongado. Eu colocarei isso em último porque esse uso de antibiótico por muito tempo pode justamente induzir uma resistência bacteriana. Então, primeiro tentar as outras formas para evitar essas cistites. Doutor, o senhor falou assim, a questão assim da região toda ali, que é as portas onde as bactérias vão entrar, né? Eu estou pensando assim nas crianças, porque elas fazem um cocôzinho e aí urinam e estão naquela fralda, etc. Uma criança também pode ter, por essa situação, uma infecção urinária, doutor? Porque fica muito tempo assim, de repente a fraldinha molhada, etc., o xixi que está ali e fica acumulando, enfim. Não foi na pediatra, mas assim, Sim. falando da questão da... A infecção urinária pode acontecer nas crianças, então, como o senhor mencionou, é muito importante as mães, os pais manterem uma boa higiene,
para os filhos, mas da mesma forma que para o adulto, mais suscetíveis são as crianças do sexo feminino. Então, as meninas têm uma chance maior de ter infecção urinária. Quando o menino tem infecção, quando a menina tem infecção, às vezes uma infecção isolada, dá para tratar, até poderia não investigar. Mas se tem outra infecção, especialmente se for infecção febril, aí tem que investigar. Okay. E o menino tem que investigar sempre, porque as crianças podem ter algumas alterações anatômicas, obstruções da via urinária, existe uma situação de obstrução da comunicação do rim com o ureter, logo que... Vou mostrar novamente na figura aqui. Vamos lá. Mais um desenho aqui, o doutor Então, trouxe. obstrução nessa porção. Então, a urina fica retida do menino, aqui no rim. Tanto o menino como menina. Ok, da criança. E que aí precisa ser tratado. Entendi. E pode ter o que a gente chama de refluxo de urina da bexiga para o rim. Quando a urina chegou na bexiga, ela não pode mais voltar. Existe um mecanismo aqui que impede que a urina volte. E algumas crianças nascem com essa alteração anatômica, que a urina acaba voltando para o rim. E daí gerando uma pielonefrite. Muitos desses refluxos são de grau leve, aí o tratamento é com antibiótico preventivo. E alguns casos de refluxos mais severos, aí precisa ser um tratamento cirúrgico mesmo. Ok. Gente, quantas informações, vou chamar o intervalo, temos mais ainda um bloco. Aproveitar o máximo que o doutor Pedro está conosco, viu? Então não sai daí, a gente volta já só para você e o nosso momento de oração, por você, viu? Não sai daí.